A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Calor. E é com temor, reverência e responsabilidade diante de Deus que nos reunimos para ouvir a sua santa e poderosa palavra. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. E tocou o primeiro anjo a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 8. E tocou o segundo anjo a sua trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse capítulo 8, versículo 10. E tocou o terceiro anjo a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. E tocou o quarto anjo a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E tocou o quinto anjo a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. As 7 trombetas revelam que Deus governa toda a história e que nada acontece fora da sua permissão. Cada trombeta representa um alerta divino para uma humanidade que insiste em viver distante da vontade do Criador. Antes do juízo final, Deus fala, avisa e chama ao arrependimento. Ele não se cala diante do pecado, mas também não deixa de oferecer oportunidade de mudança. As trombetas mostram que a criação responde à voz de Deus. Terra, mar, rios e céus são atingidos, revelando que tudo pertence ao Senhor. O homem moderno acredita ter controle sobre tudo, mas as trombetas quebram essa ilusão e nos lembram que Deus continua soberano acima de reis, governos e sistemas. Ao mesmo tempo, as trombetas revelam a dureza do coração humano. Mesmo diante de sinais tão claros, muitos não se arrependem. Isso nos ensina que milagres e juízos não transformam quem não deseja mudar. A verdadeira transformação começa quando há arrependimento sincero e obediência à palavra. Para a igreja fiel, as trombetas não são motivo de desespero, mas de vigilância e esperança. Elas anunciam que o mal tem prazo de validade, que a injustiça não prevalecerá para sempre, e que o reino de Deus será plenamente estabelecido. O toque da última trombeta proclama que Jesus reina e reinará eternamente. Essa mensagem nos chama a viver despertos espiritualmente. Não é tempo de brincarmos com o pecado, nem de vivermos uma fé superficial. É tempo de oração, santidade, compromisso e intimidade com Deus. As trombetas ecoam como um chamado urgente para a igreja se posicionar e permanecer fiel até o fim. As trombetas também revelam o caráter justo e paciente de Deus. Antes de qualquer juízo definitivo, o Senhor envia sinais progressivos, não para destruir sem aviso, mas para chamar o homem ao arrependimento. Cada toque de trombeta é como uma voz dizendo: ainda há tempo, ainda há oportunidade,
ainda há graça disponível. Deus não tem prazer na perdição do ímpio, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento. Elas nos ensinam que o pecado nunca afeta apenas uma área da vida. Assim como as trombetas atingem terra, mar, rios e céus, o afastamento de Deus gera consequências espirituais, emocionais, familiares e sociais. Quando o homem rompe com o Criador, toda a criação sofre. Por isso, o chamado de Deus não é apenas individual, mas coletivo, para que a humanidade volte ao caminho da obediência. A igreja, ao ouvir essa mensagem, precisa entender sua responsabilidade neste tempo. Antes que a última trombeta soe, Deus está levantando uma igreja que anuncia a verdade, que não negocia princípios e que permanece firme, mesmo em meio à perseguição. Somos chamados a ser sentinelas, proclamando arrependimento, esperança e salvação em Cristo Jesus. As trombetas também apontam para a vitória final do reino de Deus. Elas anunciam que o caos não é o fim da história, que o sofrimento não terá a última palavra e que o mal será derrotado. O toque da sétima trombeta declara que todo poder, toda autoridade e todo domínio pertencem ao Senhor. Isso fortalece nossa fé para perseverar, mesmo quando o mundo parece estar fora de controle. Por isso, essa palavra nos confronta a avaliar como temos vivido. Estamos atentos à voz de Deus ou distraídos com as coisas passageiras? Estamos preparados espiritualmente ou vivendo de aparência religiosa? O som das trombetas nos chama a despertar, a alinhar nossa vida com a vontade de Deus e a viver com os olhos na eternidade. Que essa mensagem produza em nós temor santo, arrependimento genuíno e uma fé firme, que possamos viver cada dia como quem sabe que Cristo reina e que, no tempo certo, Ele voltará em glória para buscar os seus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos humilhamos diante da Tua presença, reconhecendo a Tua soberania e a Tua justiça. Perdoa-nos pelas vezes em que ignoramos os Teus alertas e resistimos à Tua voz. Desperta o nosso coração, renova a nossa fé e fortalece a nossa caminhada contigo. Guarda-nos do engano deste mundo, livra-nos do pecado e enche-nos com o Teu Espírito Santo, que estejamos preparados para o dia do Senhor, firmes, vigilantes e cheios de esperança em Cristo Jesus. Recebe a nossa vida, nossa casa e nosso ministério em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, continuamos diante da Tua presença, com o coração quebrantado e a alma rendida a Ti. Reconhecemos que muitas vezes ouvimos os sinais, mas não damos a devida atenção à Tua voz. Perdoa-nos quando nos acostumamos com a rotina espiritual e deixamos de discernir o tempo em que estamos vivendo. Pai, desperta a nossa fé, aguça a nossa sensibilidade espiritual e tira de nós toda a cegueira, toda a surdez espiritual e toda a indiferença. Que o som das trombetas não seja para nós motivo de medo, mas de arrependimento, transformação e alinhamento com a Tua vontade. Ensina-nos a viver em santidade, vigilância e obediência, aguardando a volta gloriosa de Cristo. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Dá-nos coragem para anunciar a verdade, mesmo quando ela confronta, mesmo quando ela não agrada. Reveste-nos com o Teu Espírito Santo para sermos luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção e voz profética em um mundo confuso e perdido. Abençoa cada vida que está ouvindo esta mensagem agora. Visita os lares, cura os enfermos, restaura os abatidos, consola os que choram e renova a esperança dos que estão cansados. Que haja libertação onde há prisões espirituais, restauração onde há ruínas e vida onde há morte. Nós entregamos nosso futuro em Tuas mãos, confiando que o Senhor reina
soberano sobre todas as coisas. Prepara-nos para o grande dia, guarda-nos firmes até o fim e faz-nos perseverar na fé, que possamos ouvir no tempo certo, não o som do juízo, mas a tua voz dizendo: Vinde, benditos de meu Pai. Oramos e confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém.